Nós estamos no final do Sermão das Parábolas de Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. A última parábola que é contada, que é a da rede com os peixes, ela é semelhante à parábola do joio e do trigo de domingo passado. Lembram? Bom, se não lembram, pelo amor de Deus, está fraca a memória. Domingo passado era a parábola do joio e do trigo. Então a parábola da rede com peixes bons e ruins tem o mesmo significado, ou seja, enquanto você está na terra, não perca tempo procurando o grupo dos perfeitos, você não vai encontrar. A única comunidade onde todo mundo é perfeito é a do céu, a dos bem-aventurados que vêm à face do Pai que está nos céus. Enquanto a gente está na terra, por mais que Deus dê a graça a todos, por mais que Deus se coloque à disposição de todos, não são todos que correspondem com Ele do mesmo jeito. Quantas vezes eu disse, somos uma religião de aliança. O compromisso dele conosco já é total. Enquanto o nosso compromisso com ele também não for total, sempre o pecado vai aparecer, vai nos atrapalhar e vai atrapalhar os demais. Então, tanto a parábola do joio e do trigo, quanto a parábola da rede com os peixes têm o mesmo significado. Somente no final dos tempos é que nosso Senhor fará a separação. Não significa que, como diz o povo, o pau que nasce torto nunca se endireita, mas isso só vale para madeira. Porque se isso valesse para a gente, Maria Madalena não teria se convertido. Mateus não teria se convertido, Zaqueu não teria se convertido, nem eu me teria me convertido, nem tu teria te convertido. Deus vai de fato te receber, te acolher do jeito que tu és. Mas uma vez que Ele te acolhe, o amor dele vai te transformar. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, estava cansado, faminto e maltrapilho. Mas depois que se encontrou com o Pai, teve repouso, saciou a sua fome e não se vestiu mais de trapos. Quando você faz o caminho, você pode estar um traste, mas quando se encontra com Ele, existe de fato uma transformação. Não tem como a gente se encontrar com o Senhor e continuar na mesma vida desgraçada de antes. Não tem como a gente se encontrar com o Senhor ou Ele nos encontrar e continuar na mesma vida de pecados que eu tinha cultivado até o dia anterior. É impossível. O tesouro que é o reino dos céus, que muita gente pensa que é um programa social, outros pensam que é a igreja enquanto instituição, não é. O reino dos céus é o próprio Senhor, é nosso Salvador, que vem, que impõe o seu, não sei se seria a palavra mais correta, que vem até nós, que nos encontra, que transforma a nossa vida, que se torna o nosso Senhor de fato, cujas leis e mandamentos não serão para nós um peso, mas com docilidade e com amor vamos colocar em prática. É por isso que as parábolas, seja do tesouro que da pérola, têm exatamente o mesmo significado. A gente procura a vida inteira algo mais na própria vida. Nessa busca a gente pode se enganar achando que o algo mais é muito dinheiro no bolso. A gente pode se enganar achando que o algo mais é experimentar todos os prazeres que a vida puder me proporcionar. A gente se ilude achando que o algo mais é eu me tornar importante socialmente falando diante dos outros. Mas não é por aí. Santo Agostinho buscou a verdade, buscou aquele que poderia, ou aquilo que poderia preencher a sua vida. E somente quando encontrou o Senhor é que disse: tarde te amei, estava sempre perto e dentro de mim, e eu longe de ti. Outros foram encontrados de forma improvisa, como o caso de São Paulo apóstolo,
perseguia a igreja, mas no caminho de Damasco, o encontro com o Senhor fez ele cair do cavalo, literalmente, e também no outro sentido, no sentido de refazer todos os planos de sua vida. A graça do encontro com o Senhor, a graça de uma inteligência iluminada pela verdade foi tamanha que fez com que esses homens mudassem de vida completamente. Não existe outra explicação para alguém que abraça a vocação para valer, se não for o encontro com esta verdade que é Deus, que nos ilumina por completo. Não tem outra explicação. Como você explicar, por exemplo, que São José de Anchieta deixou uma vida cômoda na Europa e veio se entregar completamente no meio do mato aqui para evangelizar os índios do Brasil? Como entender que São Francisco Xavier, que tinha uma carreira acadêmica promissora, que ele era inteligentíssimo e todo mundo dizia que ele ia ser professor, doutor, pós-doutor de universidade e tudo mais. No entanto, ele abandona tudo aquilo e vai evangelizar as Índias, aquela região do Oriente. Como entender isso se não for um encontro com o Senhor, cuja verdade ilumina o ser por completo? Como entender que Teresa de Calcutá deixa uma vida cômoda de uma freira de escola de filhinhos de papai e vai se dedicar sem segurança material nenhuma aos pobres na periferia? Como entender que Santa Dulce, por exemplo, deixa a vida tranquila em um convento que se dedicava às devoções, aos atos de piedade, e vai se colocar a serviço dos pobres, até mais ainda, quando os médicos dizem que ela não teria capacidade mais nenhuma de fazer nada além do básico? Como entender? Muita gente acha que as pessoas entram nos conventos para abraçar a vida religiosa, ou os homens entram no seminário para ser padre porque não deu certo no namoro, porque teve desilusão amorosa, porque teve isso, porque teve aquilo. Não. A gente abraça tudo isso justamente porque encontrou o amor da vida. No Cântico dos Cânticos, uma passagem bonita. Procurei o amor da minha vida. Procurava e não conseguia encontrar. E quando o encontrei, eu o abracei e não o deixarei para sempre. Você já encontrou aquilo que realmente preenche o seu coração? Já encontrou o amor da sua vida? Não vai dizer que é seu marido, que eu não vou acreditar. Não vai dizer que é sua esposa, que eu não vou acreditar. Às vezes pode haver muito jogo de sedução, de indução e de iludir o outro todo santo dia para ficar tudo bem. Na verdade, muitos se casam não porque se encontram capazes de amar ou de fazer o outro feliz, mas porque acham que o fulano vai amá-la, vai fazê-la feliz, ou o contrário, que a fulana vai amá-lo e vai fazê-lo feliz. Isso não é amor, isso é jogo de interesse. O amor de verdade é quando a gente chega à conclusão que, poxa, sou eu que sou capaz de fazê-lo feliz. Sou eu que sou capaz de fazê-la feliz. Quando sua consciência chegou a essa conclusão com dúvida nenhuma, aí você está pronto para um casamento. Você está pronto para amar. Da mesma forma também, que uma vez que o Senhor veio ao nosso encontro e nos fez experimentar o sentir-se amado por Deus de uma forma tão grande, que a gente chega à conclusão, poxa, a gente não fica assim babando, como Deus me ama, como Ele me quer bem. Quando há vocação de verdade, quando a gente se experimenta ser amado por Deus, a gente não lembra da gente. A primeira coisa que vem à mente é assim, poxa, como seria bom que outras pessoas também tivessem isso. Então a gente se torna capaz de deixar a própria terra, de deixar a própria família, de abandonar os próprios planos, mesmo com outras capacidades intelectuais e profissionais, para se dedicar ao bem do povo de Deus. Eu sei que muitos, às vezes, abraçaram a vocação sem ter esse encontro com Nosso Senhor, sem ter encontrado a verdade, sem ter sido iluminados, talvez levados por outros interesses. Talvez o que alguns imaginam que vida de padre é vida boa. Engraçado, vida de padre é vida boa, mas é pouca gente que quer ser, né? Engraçado.
Mas alguns, infelizmente, parece que vão atrás de outros planos, e não dos de Deus. Mas o povo percebe. O povo percebe quando alguém é dado ao gosto pelo dinheiro, ao gosto de grandeza, ao gosto de riqueza, ao gosto de fama, ao gosto de possuir coisas. Todo mundo percebe isso. No dia a dia se percebe. E ali você vai notar a diferença entre quem abraçou a vocação porque amou a Deus e deseja amar os filhos de Deus como próprios, ou como aqueles que estão apenas fazendo o básico do básico do básico, desde que mantenha o seu próprio status. Isso é ridículo quando se trata de sacerdotes. A pérola, o tesouro, não está tão longe de você. Cada vez que você vem à Santa Missa, é uma oportunidade de encontrar o tesouro. Se você busca o sentido da vida com todo gosto, com todo gás, pode ter certeza que essa graça não vai demorar a acontecer, porque fora de nosso Senhor Jesus Cristo não encontramos o tesouro. Fora dele não encontramos verdade. Fora dele não encontramos razão para viver. Por esses dias, muitos jovens do mundo inteiro estarão em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Acredito que vocês acompanharam as notícias do último mês, quando se divulgou bastante que um bispo português, numa entrevista, chegou a dizer, abre aspas, nós não queremos converter ninguém a Cristo, nem a Igreja Católica de forma nenhuma. Nós queremos que os jovens convivam, que eles aprendam a reciclar, que eles aprendam a cuidar do ambiente. Viram a entrevista do infeliz? A única classificação que eu posso dar, às vezes a vontade do sertanejo é chamar de outras coisas. É isso que vocês pensaram. Pronto, já riu, já entendi. A mentalidade do sertanejo deseja chamar este infeliz de outra coisa. Mas assim, a prudência, a polidez e a caridade me deixa dizer que apenas ele foi um infeliz. Porque São João Paulo II instituiu a Jornada Mundial da Juventude para que os jovens tivessem um encontro com Jesus. Não foi para outra coisa. Teve um bispo nos Estados Unidos que depois, tentando responder a esse português, ele disse assim, se ele falasse isso na frente de São João Paulo II, receberia um olhar daqueles de parar um trem. Porque São João Paulo II tinha algumas reações, quando ele via que alguma coisa era gritante, ele olhava com aquela cara assim, pior do que a minha, viu? Segundo dizem, quem esteve em contato. Infeliz do bispo, ele não encontrou Jesus. Ele só fez carreira eclesiástica. Certamente mostrou os seus dotes, seus talentos. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja que faz isso até hoje, sabia? Mostra que é inteligente, mostra os títulos acadêmicos, mostra que é capaz, bajula o superior o tempo todo. Nunca diz o que ainda precisa consertar, nunca diz o que está negativo, toda hora só vem com mensagem positiva. Aí os superiores vão inchando o ego, porque tem um bajulador, na verdade o nome seria outra coisa, mas vocês pensaram, começa com P e termina com O. Então, bajula, 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 aí começa a ter cargo de importância, começa a toda hora ser colocado como exemplo de fazer isso, exemplo de fazer aquilo, até que um dia ganha uma mitra na cabeça. Não dá para entender certas coisas. Acho que só quando Nosso Senhor vier e a gente estiver vendo Deus face a face, que a gente puder enxergar tudo e a todos como Deus enxerga, é que a gente vai entender porque é que certas coisas têm acontecido no nosso meio cristão, nos nossos dias. Eu tenho pena do bispo português. Dá pena, sinceramente. Inicialmente fiquei perplexo, depois a confusão de sentimentos, raiva, revolta. Mas depois, meu Deus, coitadinho, ele não conhece Jesus Cristo. Coitado, parece que ele nunca foi iluminado pela luz de Deus. Coitado, parece que ele nunca percebeu que
que era amado pelo Senhor. Porque se os jovens se empenharam tanto para ir para essa jornada, eu quero acreditar firmemente que a motivação é porque, sentindo-se amados pelo Senhor, desejam partilhar esse amor com os outros. E é tão bom quando a gente, sendo amado por Deus, encontra outros que também experimentam a mesma coisa. Faz um bem retado. Pode acontecer que a gente tenha tido uma experiência religiosa no passado que nos encheu de emoção. E cheios de emoção a gente tenha dito, Jesus me ama, que maravilha, que maravilha. Mas foi passando o tempo e foi esfriando. A pessoa com facilidade se entrega à primeira tristeza que aparece. Isso acontece, sabia? Gente que há 10, 20 anos atrás, meu Deus do céu, ia às lágrimas. E hoje parece um limão azedo. Por que chegou a esse ponto? Será que aquilo no passado não foi o encontro com o Senhor? Uma graça é sempre um dom vivo. E todo dom vivo só permanece vivo se for alimentado. Não basta ter tido uma experiência, muitas vezes carregada de emoção, para acreditar que Deus o ama, que Deus a ama. É necessário cultivar esse amor, alimentar esse amor. É necessário sentir continuamente a necessidade de estar junto com o Senhor, de estar junto dEle, ao pé dEle, ouvi-lo, tal como Maria, a irmã de Lázaro de Betânia, de estar aos pés do Senhor para ouvi-lo, porque dEle sempre tem algo novo, algo bom que nos ilumina. É necessário cultivar os atos de piedade. É necessário cultivar o estar na Santa Missa como um encontro com Deus. Não apenas um costume, uma tradição ou a consciência de quem cumpre um mandamento. Quando a gente encontra o tesouro, a gente se desfaz de todo o resto, porque as coisas começam a ter o seu justo valor. E certas coisas que a gente valorizava tanto diante do tesouro que é encontrar Deus, elas perdem valor. Cultive aquela graça se ela já aconteceu. Se ainda não aconteceu, peça com todo o ardor do seu coração: Senhor, vem a mim, ilumina a minha inteligência, inflama a minha vontade, para que eu te possa conhecer e te possa amar da forma mais perfeita que estiver ao meu alcance, ou da forma mais perfeita que a tua graça em mim puder fazer. Peça essa graça a nosso Senhor. Eu tenho certeza que quando pedimos algo que é da vontade dEle, Ele não vai nos negar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.